boas-vindas! Esse é o Além do Carimbo, um podcast para quem constrói atenção primária não se esquecer de que você não é um carimbo. Aqui a gente compartilha reflexões que não cabem no story. Bora? Sabe quando a gente olha para as formigas e a primeira coisa que chama atenção é como elas funcionam em rede? Não tem formiga trabalhando sozinha. Cada uma tem seu papel, mas o que faz a força delas é a conexão, a comunicação, a organização coletiva. Juntas, elas constroem ninhos, encontram comida, protegem o grupo. E tudo isso sem precisar de chefe mandando. Elas simplesmente sabem o que elas têm que fazer, ocupam a sua posição e exercem as suas atribuições. Quando alguma área fica desfalcada ou acontece algo imprevisto, rapidamente elas se reorganizam e fazem o que tem que ser feito. Daí vem aquela expressão que a gente conhece, trabalho de formiguinha. Aquele trabalho paciente, passo a passo, que às vezes parece pequeno, mas que com o tempo transforma tudo. O trabalho que exige constância, mais do que pressa, que exige atenção, mais do que espetáculo. Aquele trabalho que muitas vezes a gente nomeia, a gente diz comumente, trabalho de formiguinha, tô fazendo meu trabalho de formiguinha. Mas esses dias eu estive pensando sobre isso e eu queria trazer um conceito diferente, que é o trabalho de formigona. Um conceito que eu mesma inventei. A formigona, ao meu ver, é aquela formiga que além de fazer parte do formigueiro, acaba carregando o que era para ser dividido. Segura as pontas do coletivo, acumula responsabilidades, segura um peso extra. Muitas vezes porque não tem rede suficiente para apoiar. E aí, diferente das formigas de verdade, a gente vai adoecendo, vai se cansando, vai se quebrando. Quem aí se identifica com uma formigona? Quem aí tenta fazer um trabalho de formiguinha, mas se cansa? Percebe que sente uma exaustão, quase como rotina. Tenta descansar, mas tem dificuldade. Tenta permanecer, mas tem vontade de sair. Gosta do trabalho, mas ao mesmo tempo não gosta como ele te faz sentir no final do dia ou no final da semana. Eu nunca vou romantizar o trabalho. O trabalho dá trabalho. As relações de trabalho que a gente tem são muito comumente problemáticas. A gente tem direitos negados, tem uma crescente pejotização, uma desvalorização dos profissionais, inclusive de algumas categorias específicas, que são mais desvalorizadas ainda. E uma robotização do serviço em saúde. Um serviço que deveria ser de pessoas para pessoas, de pessoas que cuidam de pessoas. E não somente de mais um número, mais um nome aleatório, mais uma vaga ocupada simplesmente. Quando eu olho para a atenção primária hoje, infelizmente é isso que eu vejo. O nosso trabalho ele deveria ser como o das formigas. Deveria ser em rede, com cada um fazendo a sua parte, mas de forma conectada. Construindo junto, cuidando junto. Só que quando essa lógica falha, seja por falta de equipe, por excesso de demandas, por falta de suporte, por déficit técnico, surgem as formigonas. E mesmo que seja bonito de ver tanta dedicação, carregar o peso do território sozinho não é sustentável. Esse peso, inclusive, ele pode ser muito instagramável. Existe uma cultura da exaustão dentro dos serviços de saúde que, inclusive, elogia, considera isso uma virtude. Mas se fosse realmente virtuoso, a gente não estava tão cansado. A gente não estava adoecendo depois de um tempo. O cuidado, o vínculo, a transformação real na atenção primária acontecem no passo das formiguinhas. Muita gente construindo junto, passo a passo, no tempo do território. E além do carimbo, a gente não precisa só se unir. Nesse caso aqui, se encontrar e se articular. A gente precisa resistir junto. A atenção primária carrega consigo o peso da solidão. O ideal é que o trabalho seja realizado em equipe, com cada profissional contribuindo de forma colaborativa. Mas o que acontece na realidade pode ser diferente.
Então a gente se vê sobrecarregado, assume múltiplas funções e responsabilidades. E ao mesmo tempo se sente sozinho. Se pergunta, será que é só aqui? Será que é só comigo? A gente pode estar espalhado, a gente pode às vezes não conhecer, não ver no dia a dia outras pessoas, mas infelizmente nós somos muitos. É uma sobrecarga não apenas física, mas emocional. Existe uma falta de apoio, de reconhecimento, e isso contribui para um esgotamento mental e emocional também de nós profissionais. Eu passei por um burnout e houve uma tentativa de organizar esse podcast em 2023, no ápice do meu burnout. Não preciso nem dizer que deu um pouquinho errado. Eu não consegui dar continuidade, tive que focar em outros projetos que, no caso, era a minha própria saúde. Mas a própria criação do podcast me mostrou como que eu estava num ritmo muito acelerado. Porque eu tinha acabado de exonerar de um cargo que eu quis muito, de um concurso que eu sonhava em ter, que é um concurso numa equipe 100% rural, numa cidade pequena, que me remunerava bem, mas que eu era profundamente infeliz. Que eu sofri violência, que eu sofri assédio moral, que eu não era respeitada, que eu era difamada no território, simplesmente porque eu estava tentando fazer meu trabalho. E muitas vezes eu conversava com as pessoas e eu tinha a sensação que eles prefeririam que eu fosse lá, deixasse meu carimbo e fosse embora. Que eles achariam que eu estaria fazendo um serviço muito melhor do que tentar fazer um bom trabalho da forma que eu aprendi a fazer. Que pode não ser perfeito, porque não é, mas que era o meu melhor. E que eu estudei muito para conseguir fazer. E era o trabalho, inclusive, já de uma especialista em medicina de família e comunidade. Foi nessa época que eu mais me cansei. Eu sentia que eu estava nadando contra a corrente por tentar fazer o meu melhor. E não com a corrente. Porque fazer o correto deveria ser algo fluido. Não deveria ser algo difícil, algo pesaroso, algo exaustivo. E essa situação é preocupante. A gente tem alguns dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. E o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. Alguns estudos também já revelaram uma alta incidência de transtornos mentais entre profissionais de saúde. Acho que isso não é novidade para ninguém. Uma pesquisa recente apontou que 30% dos profissionais apresentam sintomas de ansiedade e 20% foram diagnosticados com depressão. Quem se reconhece? Porque eu me reconheço. Essa sobrecarga e o adoecimento têm levado muitos profissionais a deixarem o SUS, mesmo a contragosto, mesmo querendo ficar. Embora não existam alguns dados mais específicos sobre a evasão dos profissionais, a gente consegue saber que isso existe só de conversar com a população. As pessoas falam, nossa, já passou muitos profissionais aqui. Ninguém firma aqui. Cada ano é um diferente. Algo extremamente comum, especialmente em algumas regiões de ouvir. E a gente pode, talvez, inferir que a insatisfação com as condições de trabalho e também a falta de suporte são fatores que contribuem para a saída dos profissionais do SUS. Além de algumas outras coisas que a gente pode se aprofundar em um episódio futuro. Temos muitas formigonas na atenção primária. E isso se confunde com assumir um papel de liderança, com ser responsável, com ser um excelente profissional. Mas é injusto. Porque isso significa também enfrentar alguns desafios que vão impactar na nossa saúde mental, emocional, física. A gente precisa reconhecer essas dificuldades e cobrar pela implementação de políticas públicas urgentes que vão promover o bem-estar, a permanência e a saúde dos profissionais de saúde. Existe, inclusive, um conceito que é a prevenção quinquenária. É uma forma de prevenir agravos em saúde, entender que os profissionais, estando bem, vão também fazer um trabalho muito bem. Não dá mais para romantizar a exaustão, não dá mais para acreditar que qualquer profissional faz qualquer coisa porque é só carimbar um papel. Quando a gente vira formigona na atenção primária, o sentimento que aparece, inclusive, é de solidão, de segurar o território nas costas, de tentar garantir um cuidado para as pessoas, mesmo sem condições ideais. E quem somos nós para garantir cuidado, para garantir acesso? A gente é uma das ferramentas de acesso.
A gente não é nem o fim e nem o meio apenas. Precisa de rede, precisa de equipe, precisa de tempo, algo tão escasso. E essa solidão não é só um incômodo isolado, é uma solidão que eu demorei a perceber que era muito comum. E é aí que entra o nome desse podcast, Além do Carimbo. Porque no fim das contas, o trabalho mais difícil é justamente esse que vai além da burocracia, além do formulário preenchido, além da meta batida. Apesar de que tudo isso é muito difícil. É o que vai além disso tudo. É aquilo que fica martelando na nossa cabeça no fim do dia. Aquilo que vem no nosso pensamento em um momento que deveria ser de lazer. É o trabalho invisível de construir vínculo, de olhar no olho, de escutar o silêncio, de territorializar, de se instrumentalizar. E de, ao mesmo tempo, ter que lidar, obviamente, com as demandas mais de carimbo mesmo, né, que estão dentro dessa caixinha de plástico, que já são muito difíceis. De diagnóstico, de atualização, de gestão de recurso, da tal gestão do tempo, tão mal interpretada. E tem muita coisa que gera número bonito no relatório, mas que faz uma diferença negativa na vida das pessoas. A vida das pessoas que somos nós que usamos o nosso carimbo para assinar. Somos nós que olhamos nos olhos dessas pessoas. Então, pensando nesse episódio, pensando nesse podcast, eu percebi que a gente precisava de um tempo para conversar sobre isso. E é isso, não cabe no story. Não tem como a gente falar de questões complexas em um story. Não dá para resumir em 15 segundos. Não dá nem para fazer uma consulta, às vezes, em 15 minutos, que é tão ainda cobrada por muitos dos gestores. Não dá para explicar num post o que significa ser parte, enquanto ferramenta de acesso de um território, quando você já está cansado, quando você se sente sozinho, quando você não tem os recursos que precisa, inclusive os recursos humanos, sendo você também um recurso humano. Esses dias eu abri o Instagram, algo que eu estou evitando cada vez mais fazer, porque sempre que eu abro o Instagram eu sinto que eu estou assistindo várias aulas, com muitos slides, muitas informações, e eu não tiro a minha responsabilidade nisso, porque eu sigo muitas pessoas que fazem conteúdos muito bons, que eu gosto bastante. Mas o algoritmo às vezes se confunde e me mostra algumas publicidades um tanto quanto estranhas. Recentemente eu vi uma propaganda falando 5 passos para você atender mais pessoas em menos tempo. A última coisa que eu quero é atender mais pessoas em menos tempo. Eu quero, na verdade, que a gente consiga questionar o porquê que estão cobrando que a gente atenda mais pessoas em menos tempo. Não estou falando de uma situação que as pessoas não têm acesso. Eu estou falando de uma situação que a gente consegue ter o principal recurso nosso, que é o tempo. Isso não cabe num story. Muito do que precisa ser dito não cabe no tempo que a gente tem para dizer. Então eu te convido para ficar aqui comigo, nesse podcast, para a gente construir em conjunto. Lembrar que tem muita formiguinha, mas infelizmente muitas estão precisando virar formigona. E quando a gente está junto, a gente volta a ser formiguinha. A gente talvez consiga fazer um trabalho de formiguinha que faça mais sentido. Cada um aí no seu formigueiro. Porque mesmo os formigueiros estando distantes, a gente consegue entender que a gente não está sozinho. E construir, então, além do carimbo, é sobre resistir. Mas resistir em rede. É subverter uma lógica que cobra que a gente fique trazendo receitas quase que mágicas para resolver problemas que, na verdade, surgem de outros problemas muito mais graves e que também a gente não pode colocar na esfera individual. Elas são questões coletivas, inclusive. Então, vamos conversar pelo coletivo. Então, esse podcast é um jeito de lembrar que tem mais gente caminhando com você. Inclusive, eu tô por aqui. Que também carrega, que constrói, que sonha e que às vezes está carregando uma folhinha mais pesada do que dava conta. Como é que a gente para de fazer isso? Quem sabe a gente consiga conversar sobre isso e se acolher. Aqui cada episódio é um túnel desse formigueiro. Um chamado para a gente se reconhecer, se fortalecer e se construir juntos. O trabalho de formiguinha só faz sentido em rede, não é por acaso. Uma formiga só não monta um formigueiro. E resistir além do carimbo é resistir acima de tudo com afeto, com troca, com consciência.
E consciência, inclusive, de que uma folha inteira é muito pesada para muita gente. Isso não é bonito. Entender também que o nosso trabalho, ele vai muito além de um diagnóstico, vai muito além de um post de slides, vai muito além de uma história de 1 minuto. Para quem não me conhece, eu sou Luísa Chaves, sou médica de família e comunidade e sou professora. Há alguns anos eu compartilho, principalmente no Instagram, mas não somente, um pouco da minha rotina como médica de família. Já passei por diferentes serviços, por diferentes realidades, mas ultimamente eu tô com um pouquinho de cansaço mental em relação à quantidade de informações complexas em pouco espaço de tempo, mas que também não conseguem abraçar a complexidade que elas de fato têm. E é por isso que eu cheguei à conclusão que não vai caber no story e não dá pra gente espremer para que caiba. Então, esse podcast surge dessa necessidade da gente abordar os assuntos que são importantes para nós e profissionais de saúde, especialmente os profissionais de saúde da atenção primária, que é a principal porta de entrada do sistema. E olha o quanto que isso é difícil e o quanto que isso cobra da gente, mas que grande parte das nossas angústias são questões que estão além do carimbo, que não são somente o carimbo, mas vão muito, muito, muito além dele. Se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com quem também caminha além do carimbo. A gente vai fortalecer nosso formigueiro, construir mais túneis e vou também tomar a liberdade de criar nosso apelido, a gente vai ser formigueiro. Nosso emoji é uma formiguinha, então se você ouviu esse episódio, comenta com uma formiguinha, seja aqui onde você está ouvindo, na parte de comentários, seja em alguma rede que a gente pode conversar por lá também, principalmente pelo Instagram. E não deixa de avaliar o podcast, de seguir o podcast para acompanhar os próximos episódios. A frequência pretendida é semanal, mas estou tentando cada vez menos ser uma formigona, apesar de ser, de me reconhecer nesse papel. Então, se a folha estiver começando a pesar demais, a gente combina que tá tudo bem. E que, às vezes, a prioridade vai ser não tentar aguentar o mundo inteiro nas costas. E talvez esse possa ser nosso combinado, da gente identificar onde pesa mais. E o que a gente está priorizando. E em quais momentos que a gente consegue não pensar em trabalho e consegue se afastar um pouco dessa posição de assimetria, né, enquanto responsáveis por um processo de cuidado e de organização do serviço. Para finalizar, eu quero que você me conta 2 coisas e que a partir disso a gente vai conseguir elaborar melhor os próximos espaços e construir de fato, porque esse aqui eu já falei várias vezes, é um espaço construído por todos nós. Em quais momentos no seu trabalho você se sente uma formigona? Em quais momentos você se sente uma formiguinha? E em quais momentos você se sente um formigueiro? Até o próximo episódio.